Hoje o foco é um evento bem específico e tenso, que aconteceu na madrugada do dia 7 de junho de 2025, lá no Morro Santo Amaro, no Rio. Isso. Uma noite que começou como festa e, bom, terminou de forma trágica. Exato. A gente levantou aqui relatos de moradores, sabe? E também comunicados oficiais da polícia, do Ministério Público. E notas de ONGs, de direitos humanos, além do que saiu na imprensa, claro. A ideia é tentar desemaranhar um pouco essas versões, né? Porque elas são bem conflitantes sobre essa operação policial. Muito conflitantes. Porque olha só o cenário. De um lado, o BOPE, que é a tropa de elite da PM do Rio. Eles falam que fizeram uma operação de emergência contra criminosos armados, essa é a versão oficial. Certo, a justificativa padrão, digamos assim, em muitas situações. Só que isso aconteceu bem no meio de uma festa junina super tradicional da comunidade. Uma festa de família com mais de 50 anos de história, pelo que apuramos. Pois é. E aí a versão dos moradores é completamente diferente. Dizem que a polícia chegou atirando, sabe? No meio da festa. E o resultado disso foi terrível. Um jovem de 24 anos, o Eros Guimarães Mendes da Conceição, morto. E mais 5 pessoas feridas, incluindo uma criança de 10 anos e um adolescente de 16. É muito grave. Muito. E o que pra mim torna esse caso emblemático, digamos, é que ele não é isolado, né? Não mesmo. Ele ecoa um padrão histórico, infelizmente, de ações policiais no Rio. Só que agora num contexto diferente. Por causa da ADPF das favelas. Exatamente. A ADPF 635 do STF que determinou medidas para tentar reduzir a letalidade policial. Então a gente tem, de um lado, a PM falando em confronto. Que teria sido iniciado pelos criminosos, segundo eles. Do outro, os moradores descrevendo um ataque direto à festa junina. E aí entram outros atores importantes, o Ministério Público do Rio, por exemplo, que está fazendo uma perícia independente. Com aquela tecnologia de escaneamento 3D, né? Isso, no corpo da vítima. É uma ferramenta interessante para buscar mais objetividade, talvez. E tem também a manifestação do Ministério dos Direitos Humanos. Que falou em sonho negro interrompido. Uma fala forte. Muito forte. Mostra a dimensão racial e social, que está sempre presente nessas questões. Essa questão da ADPF 635 que você levantou, como essa justificativa de emergência se encaixa nisso? Ou melhor, como ela bate de frente com as regras? Olha, aí que está o nó da questão, né? A ADPF 635 foi bem clara ao exigir uma justificativa muito excepcional para operações durante a pandemia. Certo. E mesmo depois, ela reforçou a necessidade de planejamento, comunicação prévia ao MP, medidas para reduzir risco, sabe? Então, alegar emergência Tenta, na prática, passar por cima dessas exigências, mas levanta suspeita, né? Foi uma emergência real, algo imprevisível, ou foi tipo assim, uma justificativa usada depois para uma ação que talvez não devesse ter ocorrido daquela forma, ou naquele momento? principalmente numa festa comunitária conhecida. Exatamente. A investigação vai ter que mergulhar fundo nisso. Analisar se havia planejamento, se a comunicação foi feita. E enquanto isso corre, né? A corregedoria da PM, que é o órgão interno deles. Isso, que apura a conduta dos policiais. Eles estão analisando as câmeras corporais dos PMs envolvidos e o MP fazendo a sua investigação paralela com essa tecnologia 3D. Essa perícia 3D, ela é interessante porque permite uma análise muito detalhada da trajetória dos tiros, dos ferimentos, sem precisar alterar o corpo da vítima, né? Cria um registro digital permanente. Que pode ser reanalisado depois, se precisar. Isso. É uma ferramenta a mais para tentar buscar clareza. Mas, claro, só a tecnologia não resolve tudo, né? Principalmente a questão da confiança. Não mesmo. E o lado humano disso tudo? É pesado demais. O pai do Eros, o Fernando Guimarães, ele disse uma coisa que, nossa, a vida do meu filho nunca vai voltar. Devastador. Não tenho o que dizer. E os moradores protestaram, né? Com cartazes, justiça para Eros, favelado não é bandido. Isso mostra uma ferida muito exposta. Uma desconfiança que parece que só aumenta. Com certeza.
Essa desconfiança é histórica, né? E esse caso toca exatamente aí, na dificuldade crônica que existe na relação do Estado via polícia com as favelas. Segurança pública versus direitos humanos, né? O eterno dilema. E essa divergência total entre a versão oficial e o que a comunidade viveu e está contando é um sintoma antigo, infelizmente. A grande questão é como é que se garante o respeito aos direitos e a responsabilização. Mesmo com decisões como a da DPF 635 valendo, como fazer valer na prática, né? Em territórios tão vulnerabilizados. Exato. É o desafio central. Então, recapitulando rapidamente. Temos a justificativa da emergência policial e do combate ao crime organizado. E do outro lado, o relato de uma festa tradicional que virou palco de terror e violência. E no meio disso, investigações em andamento, famílias destruídas, uma comunidade inteira traumatizada e clamando por respostas, por justiça. Então, acho que a reflexão que fica para quem está ouvindo a gente é, diante dessas narrativas tão opostas e de um histórico que, vamos ser sinceros, muitas vezes acaba em impunidade. Qual o poder real dessas tecnologias? Câmeras corporais? Perícias tipo essa 3D do MPRJ? Elas conseguem mesmo estabelecer a verdade dos fatos? Será que elas conseguem, quem sabe, começar a quebrar esse ciclo de violência e de desconfiança mútua? Ou será que a tecnologia, por mais avançada que seja, acaba esbarrando nos mesmos muros, na mesma desconfiança estrutural que já existe há tanto tempo? É uma pergunta difícil e fundamental, eu acho.